Saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. 3:24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não estamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, Aleluia, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, ajuntaram os satrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheio de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia, amém. Aleluia, Jesus. Eu estou bem sentindo embaixo da presença do Senhor que desde 5 horas, quando eu preparei o esboço, eu sentei ali no banco e era o tempo todo pedindo ao Senhor uma confirmação, e eu estava vendo a hora chegar o momento da palavra e eu não escutava Deus confirmar, e a Lana louvou e Deus confirmou. Deus responde a oração do seu servo, porque Deus está em nossas vidas quando Ele quer falar, seja para nós mesmos ou para apenas uma pessoa dentro da igreja. E o rei Nabucodonosor, ele trouxe esses 3 servos como escravos, e os seus nomes não eram esses. Eles foram trocados de nome, foram colocados Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abednego. Trocaram os nomes deles, trocaram a identidade. Nós sabemos que muitas vezes nós saímos da direção do Senhor, trocando nossa identidade. E o rei Nabucodonosor, ele tinha um propósito. O propósito era de levantar uma imagem e adorar os seus deuses. O verso 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, só pessoas de nome, só pessoas de poder, para
adorar a imagem. Os conselheiros, e ele juntou todo esse povo, juntou todas essas pessoas no local para adorar a imagem. E além de adorar essa imagem, ele queria que adorasse aos deuses dele. Então, o rei Nabucodonosor, ele tinha poder. Ele tinha poder e ele queria mais autoridade. E ele tinha aquelas pessoas de poderes e ele via obediência. O inimigo, ele lança poder sobre as nossas vidas. Ele lança dinheiro, ele oferece. Jó, nós temos um exemplo de Jó, que Jó era um dos homens mais ricos. Jó tinha dinheiro, riquezas, filhos. E o inimigo viu aquilo e ele disse ao que ao Senhor? Também ele tem tudo. O Senhor deu tudo a ele. E o que aconteceu? Ele pediu que tirasse. Mas Deus permitiu que tirasse. Mas não permitiu que tocasse na sua alma. Porque nós somos separados. Nós somos escolhidos do ventre da nossa mãe. Nós temos propósitos na mão de Deus. Mas o inimigo não sabe que mesmo querendo trocar nome, trocar a nossa identidade, nós temos uma obra abundante que o Senhor nos coloca e nós temos um propósito guardado na tábua do nosso coração, aonde nós vamos seguir na luz do Espírito Santo. Aleluia. E foi tirado tudo de Jó. Foi tirado filho, foi tirado riqueza. Mas o que Jó fez? Tirou, rasgou suas vestes, se cobriu de saco, se prostrou em terra e adorou aquele que pode restaurar. Aleluia, glória a Deus. Ele não foi murmurar, ele foi orar, ele foi adorar. Ele não procurou outros deuses para que renovasse, para que desse mais para ele. Mas ele disse: nu eu vim, nu eu vou voltar. Aleluia. E adorou ao Senhor. E nós temos 3 jovens trazidos cativos, colocados lá na multidão, aonde tinham banquetes que poderiam distraí-los. E eles pensaram: olha, aqui sim é o meu lugar, aqui tá bom para mim, sou outro, meu nome é outro, tenho outra identidade. Mas não. Quando temos identidade de Cristo, pode vir o vento, pode vir a fornalha. Amém. Mas nós serviremos a um Deus só um Deus. Pode juntar prefeitos, juízes, tesoureiros, mas temos um Deus que nos defende. Temos um Deus que nos cuida de mim e cuida de você. Aleluia. E estava lá. O 4 diz: nisto. O 3 diz assim: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, conselheiros, todos os oficiais, para
cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrares e adorares a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será mesmo no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Era uma ordem. Todos tinham que se prostrar. Então estava lá aquela multidão. Ai daquele. Então, na hora que o som dos instrumentos musicais tocarem, a trombeta principal tocar, teriam que se prostrarem. E você se prepara. Quem vai se prostrar primeiro, eu ou tu? Nós a gente pega na mão e a gente se abaixa junto. 3 jovens. Muitas vezes nos prostramos por besteira, por intriga, por raiva, porque nós perdemos a bênção, atrasamos a bênção do Senhor, porque nós somos desobedientes e nós não queremos enxergar isso. Sepulcros caiados somos, porque nós não queremos enxergar o quão pecadores nós somos diante de Deus. Não queremos nos prostrar diante de Deus, mas nos prostramos diante da vaidade, diante da inimizade, da raiva. E a trombeta tocou. E eles não se prostraram, mas tinha lá um fofoqueiro. Olha lá, tu tá vendo? Olha ela lá, ó, só quer ser a tal. Tá lá pregando. Tu viu lá naquela igreja? Tá lá louvando. Só quer ser. Sabe nem cantar. Tu viu, errou. Tu tá se prostrando pra quem? Eles adoraram ao Senhor Jeová. Eles não temeram aos maiorais que estavam lá. Eles não temeram a Nabucodonosor. Eles não temeram a grande estátua de ouro. Eles não temeram, porque eles tinham convicção a quem eles serviam. Eles tinham fé naquele que tem, aquele que é. Aleluia! No mesmo instante, chegaram os homens, o 8 diz, caldeus, acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, acusaram, ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles e de toda a sorte da música, se prostraria, adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Sabe quem era? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eles não adoraram, rei. Eles não se prostraram.
a gente fica com raiva, vem aqui, chama lá. Peraí. Ei, fulano, é o quê? Tu disse o quê mesmo? Diz aqui na minha cara que eu quero ver. Vamos aumentar a afronta, né? Não é assim. Não apaziguamos a ira, nós alimentamos mais ainda. O que nós estamos nos alimentando? De fé ou de ira? 3. Jovens, firmes, constantes e abundantes na fé e na palavra de Deus, porque eles sabiam a quem estava servindo. Porque ele estava em Efésios 5,14: desperta, tu que dormes, desperta. Nós estamos dormindo num tempo difícil. Em vez de procurarmos solução, procuramos problema. É que nem o problema do El Niño. Só procuramos o problema, mas qual vai ser a solução para esse furacão? Vamos procurar a solução e não o problema que vai vir. O nosso Deus é a solução do problema. A oração é a solução do problema. Aleluia. Nós temos os acusadores. Nós temos o inimigo da nossa alma, que já é o acusador. Dia e noite já acordamos com ele nos acusando, porque nós somos o nosso próprio vilão. Nós somos o nosso próprio vilão. Então nós temos que pedir pela nossa repreensão. Repreendo os meus pensamentos. Aleluia. Aleluia. E ele chamou. O 14 diz. O 14 diz: falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Eita glória, aleluia. Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvir o som da trombeta, ele ainda vai dar o quê? Uma segunda chance. Ele ainda vai perguntar: vai querer? Eu vou mandar tocar de novo, que eu quero ver se você vai se prostrar agora. Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançado na fornalha. Mas eles não quiseram saber. Imediatamente veio a resposta em seguida. Eles disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, não nos livrará. Porque ele vai continuar sendo nosso Deus, nos livrando ou não nos livrando. Aleluia. Eu continuarei adorando quem vai contender com nosso Deus. Questiona ou adora. Adoremos a um Deus que faz, a um Deus do silêncio, a um Deus de resposta, porque o silêncio é transformando a nossa vida. Aleluia. Oh glória, aleluia. E Nabucodonosor, ele se enfureceu mais e mais. Ele ficou com muita raiva. A fúria corrói a nossa alma, destrói o nosso semblante, afasta as nossas amizades.
E ele chamou os mais fortes dos seus soldados dos exércitos para amarrarem aos 3 jovens. Para amarrarem os 3 jovens. Quantas pessoas querem nos amarrar para nós não fazermos o ID de Jesus? Muitas vezes estamos engessados porque nós não confiamos em nós, não acreditamos no nosso potencial. Nós temos que declarar em nossa vida que nós podemos fazer o melhor para Jesus, que nós podemos fazer o ID, declarar, pedir ao Senhor que Ele nos dê condições de fazer a vontade dEle, porque é essa a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E um lugar minado, difícil, é a nossa família. É o lugar onde a gente pisa e a bomba estoura, porque eles não querem ouvir. É onde eles estão com a raquete de ping-pong. Você fala, eles jogam. E nós temos que estar preparados para manejar bem a palavra do Senhor. É que nem eu disse para meu esposo essa semana, a gente tem que se fingir de tolo para ganhar o outro. Porque não é fácil. A vida do cristão é andar nos espinhos, é andar no estreito, é chegar e é chorar dentro de casa, é se sentir sozinho, porque nos sentimos sozinhos sim, nos sentimos sem ninguém, sem apoio. É a gente olhar e muitas vezes falar assim, ninguém manda uma mensagem, sabendo que estamos passando por problema de saúde, problema financeiro, vários mil problemas na nossa vida, cada um sabe o seu, e sabemos a quem contamos. E a gente olha e fala, meu Deus, o amor se esfriou, mas o Deus não tem esfriamento. Nós nos distanciamos, porque o barulho da multidão nos faz se afastar de Deus. O Senhor Jesus nos chama para nos aproximar dele, porque é orando, é buscando, é jejuando. Não consigo, mas tenho que fazer. Quantas coisas não conseguimos? Não consigo entrar na faculdade, tenho que estudar. Não consigo ir para a academia, tenho que tentar. Não consigo jejuar, tenho que começar. Não consigo orar, tenho que começar. Se não fizermos nada, acontece. Não arruma emprego, não vai conseguir se não sair de casa. Deus abençoa quando temos iniciativa. Marcos 8,36 diz assim: que aproveita a homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Jó não perdeu, ele adorou. Ele adorou se prostrando ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou, mas adorou ao Senhor. Duas maneiras diferentes de adoração. Não importa a maneira que você vai adorar, mas importa a quem você está adorando. Adore a Ele, adore com amor, adore intensamente a Deus,
madrugada é o Senhor chamando para orar. Ele quer a nossa intimidade com Ele. E o rei Nabucodonosor, ele não gostou porque os 3 jovens não estavam com intimidade com o rei. Não estavam adorando ao Deus dele, o Deus morto. Então chamou os seus guardas, os homens mais poderosos, que está no 19, e atou os 3 jovens. O 21 diz assim: então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesas. O rei, ele mandou acender 7 vezes mais, porque ele ficou com tanta raiva e disse: eu vou mandar acender 7 vezes mais. Atem eles e vá jogar eles lá. E vai lá aqueles homens fortes, os melhores soldados. Quando abre, que jogam aqueles 3 jovens, só o ar, eu vou falar assim, o bafo quente matou os soldados. E os jovens devem ter pegado fogo e o fumaceiro. Só que não. Aleluia! Quando Deus quer, Ele faz milagre. Eu adoro, não é porque Ele faz, é porque Ele é. É porque Ele acalma o vento, Ele abre o mar, Ele entra na fornalha, Ele ressuscita. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então esses homens foram atados e jogados. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens caíram atados na fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Eu disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E o rei respondeu: é verdade. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é o aspecto do Filho de um Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! E a porta da fornalha sobremaneira acesa falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, olha só, como ele já mudou a fala, servos do Deus vivo. Aleluia! O reconhecimento do Deus vivo. Quem não reconhece a soberania de Deus, porque Deus, o olho vai ser visto. Aquele que não crê, vai crer porque vai ver, porque Deus vai mostrar, porque na sua vida Deus vai fazer para aquele crédulo que não acredita. Aleluia. Aleluia! Deus. E ajuntaram todos. E o rei mudou o decreto. Aleluia! O rei mudou o decreto, porque quando Deus entra na fornalha, Ele entra para mudar. Ele não tinha nem o cheiro, não queimou nada. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A arrogância não vai nos levar a nada. A soberba não vai nos levar a nada. Mas nós temos que edificar a nossa vida, edificar os nossos pés diante de Jesus. Aleluia. Foi me dado até 8h50. Nós temos que firmar os nossos pés
pés na rocha. Aleluia. Porque firmes e constantes temos que estar na obra do Senhor, fazendo a vontade, pedindo ao Senhor que segure na nossa mão, porque não é fácil. Não é fácil porque apontadores têm, aqueles que querem nos colocar na fornalha. Nós temos aquele quarto homem que nos lidera. E nós vamos falar que temos aquele que faz quando Ele quer, e se não quiser, nós serviremos a Ele. Aleluia! Em nome de Jesus, nós vamos fazer tão somente a vontade do Senhor. Se Ele quiser, e se não quiser, vai ser da vontade dEle. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?